Um incêndio num apartamento mobilizou os bombeiros em Anápolis. O fogo foi no quarto andar de um prédio de apartamentos para estudantes. Começam a ser contabilizados os prejuízos em Pontalina depois do rompimento da barragem que alagou parte da cidade no fim de semana. O Procon multa a Enel em mais de 9 milhões de reais pela má qualidade do serviço prestado pela empresa no estado. Agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Agora 7h20, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Um apartamento pegou fogo no meio da tarde hoje em Anápolis. Eu já vou chamar ao vivo o Arthur Neves, que chega com as informações para a gente. Alguém ficou ferido? Arthur, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, para todo mundo. Ninguém ficou ferido nesse incêndio, viu? Olha, por volta das 3 horas da tarde, dava para ver muita fumaça saindo da janela de um apartamento de um prédio aqui em Anápolis. Os moradores desse prédio logo sentiram o cheiro da fumaça, saíram, foram para a rua e viram que o apartamento estava pegando fogo. Logo, eles chamaram os bombeiros, que em 5 minutos já estavam no local para conter as chamas. Esse prédio aí tem 24 kitnets, muitas pessoas que moram aí são universitários, né? Tem muita gente viajando de férias. Ainda não dá para saber, os bombeiros não souberam dizer o que teria causado esse incêndio. Nos próximos dias vai ser aí divulgado um laudo com aí o que teria causado essas chamas, essa chama toda aí, né, esse incêndio todo nesse apartamento. Os bombeiros aí na nossa conversa, nós estivemos lá no local, eles orientaram as pessoas aí que quando forem viajar não deixarem aí eletrodomésticos, eletrônicos ligados na tomada, muito menos portas de casas, apartamentos abertas, ou seja, é bom fechar todas as portas, né, do imóvel, justamente porque o fogo vai consumindo todo o oxigênio e causa esse transtorno todo aí, né, gente? Como eu disse agora há pouco, felizmente ninguém ficou ferido aí nesse incêndio. É um prédio para estudantes, né, Arthur? E aí muita gente estava viajando, ainda bem, né? Por sorte. Obrigado, viu, Arthur? E o motorista de um caminhão morreu num acidente muito grave na BR-153, foi perto de Uruaçu, no norte do estado. A rodovia teve que ser bloqueada, inclusive o congestionamento chegou a 5 quilômetros. O motorista saiu de São Paulo com destino a Belém do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Tiago Rodrigues Pereira, de 31 anos, perdeu o controle da direção logo depois de uma curva. Os policiais disseram que ele não usava o cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo. O motorista caiu numa ribanceira de cerca de 10 metros de altura e o caminhão carregado com 10 toneladas de limão e abacate tombou sobre ele. O caminhoneiro foi socorrido pelos bombeiros, mas morreu no hospital de Uruaçu. Os 2 sentidos da rodovia ficaram interditados por mais de 3 horas. Bom, e a Polícia Rodoviária Federal encontrou resquícios de cocaína, além de 2 comprimidos de anfetamina, conhecido como rebite, na cabine desse caminhão. Os estragos causados pela chuva e pelo rompimento de uma represa em Pontalina estão sendo contabilizados. Enquanto isso, os moradores ainda convivem com o risco de inundações na cidade. Imagens de drone vão ser usadas por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente para calcular o dano ambiental. Com base nesse estudo, será aplicada a multa no dono da fazenda onde a represa se rompeu. Nós fizemos o primeiro levantamento, até com um delineamento em 3D, para ver qual foi o impacto causado pelo rompimento. O dono da fazenda já foi multado em R$90 mil pela falta da declaração de segurança da barragem. No sábado, o rompimento da represa e a chuva forte provocaram alagamentos no município. Há um outro risco para esses moradores, é que alguns quilômetros acima existem 2 lagos que transbordaram na chuva de sábado. O risco de transbordamento continua se tiver uma nova chuva forte, inclusive com a possibilidade de rompimento desses lagos. Aí, a água pode vir destruindo tudo o que encontrar pela frente. E essas casas estão no meio do caminho. As famílias estão esperando a prefeitura liberar casas de um conjunto habitacional. Tem minha família, como é que eu vou fazer? Eu não vou para qualquer lugar, né? Então eu vou ficar aqui até ver o que eles vão fazer. Desvios foram improvisados em estradas de terra, mas só para carros de passeio e caminhões pequenos. Isso porque nas GOs 040 e 215, 2 pontes estão interditadas no acesso à Pontalina.
O governador Ronaldo Caiado vistoriou hoje as obras de reparo. É uma obra de risco, porque deslocar todo esse material de peso, concretar toda essa área, isso vai levar em torno de, mais ou menos, como nós estávamos calculando aqui, em torno de uns 15 dias. Passageiros dos ônibus intermunicipais precisam passar a pé pela ponte. Um carro de lá e outro de cá, para fazer o desembarque e embarcar até chegar na cidade dos passageiros. Do outro lado, eles são aguardados por outro ônibus e carros de parentes. É a primeira vez que você está fazendo a viagem assim? É a primeira vez. Já tinha passado por isso antes? Não, nunca. Bom, sobre as famílias que precisam ser realocadas, a Secretaria de Administração do município diz que está trabalhando para resolver a situação. E em entrevista à TV Anhanguera ontem, o ex-prefeito Edson Guimarães, dono da barragem que se rompeu, afirmou que não renovou a documentação obrigatória porque teve problemas com o site em que o serviço é realizado. E essa semana, os moradores do entorno que precisam ir de ônibus para Brasília tiveram que mudar de terminal. Desde domingo, a rodoviária do entorno foi fechada. Todos os veículos que atendem a região tiveram que ir para o plano piloto. Do plano piloto, o novo terminal fica em frente ao antigo, mas mesmo assim está deixando os passageiros confusos. A mudança pegou muita gente de surpresa. Nem um carro aqui? E aí, sabe onde é que tá? Não. Eu vim da Samambaia. Não sabia que ele tinha mudado. E agora? Não sei lá como veio, eu tô atrasada. E para não perder o ônibus, a Silvina teve que correr. Agora os embarques e desembarques para os passageiros de Goiás vão ser feitos na plataforma D da rodoviária. Serão 15 boxes para 7 empresas que fazem as linhas das cidades do entorno. 800 ônibus a mais. Essa moradora de Águas Lindas de Goiás sofreu para encontrar o local de embarque. Ainda não colocaram as placas indicando Pinheiro 2, Pinheiro 1, para o pessoal de Águas Lindas. Só colocaram que vai ser aqui, mas não colocaram as placas indicando onde é. A rodoviária do entorno ficava em um prédio particular e era alugado por 4 milhões de reais por ano. Agora, o espaço será administrado pela Confederação Nacional das Indústrias. O terminal do plano piloto deve receber 22 mil passageiros a mais por dia. Vai ser complicado, vai virar uma bagunça. Segundo o administrador da rodoviária do plano piloto, foram feitos estudos de mobilidade no local para evitar problemas. Mas ele admite que a estrutura do imóvel não foi projetada para a nova demanda. Essa estrutura da rodoviária, ela é uma estrutura antiga. Ela foi feita em 1959. Então, não foi feita para atender esse tanto de gente que a gente está tendo aqui. É lógico que vai ter alguns gargalos, porque a estrutura é a mesma. Mas nós estamos tentando adequar essa situação para que tragamos mais comunidade e conforto para o usuário aqui da rodoviária, para a comunidade. Agora o alerta e o pedido para a doação de sangue. Neste início de ano as pessoas viajam e aí o número de doações diminui. O estoque do Hemocentro de Catalão, por exemplo, está em estado crítico, principalmente para os tipos sanguíneos negativos. O Hemocentro de Catalão começou 2020 com estoque de sangue em baixa, principalmente para os tipos negativos. Os doadores andaram meio sumidos na virada do ano e também nos primeiros dias de janeiro. Aqui é o local onde ficam as bolsas de sangue. E, doutora, parece que a situação está mais crítica com os tipos negativos, não é isso? Isso. O tipo negativo, ele não pode receber sangue positivo, né? E ele é mais raro do que os positivos. O O negativo, ele inclusive é o tipo que a gente utiliza em caso de extrema urgência. E aí, se a gente não tiver essas bolsas, a gente não consegue assistir um caso de extrema urgência. A doação de uma pessoa pode salvar até 4 pacientes. É bom você colaborar, né, ajudar, porque nunca você sabe o dia de amanhã. Hoje você está ajudando, mas de repente amanhã você pode precisar, né? É isso aí. E é um problema que se reflete em vários hemocentros aí do estado, né? Nessa época do ano, principalmente. Os problemas no fornecimento de energia em Goiás levaram a Enel a receber uma multa, uma nova multa. Agora a empresa foi responsabilizada pelo Procon. A distribuidora vai ter que pagar mais de 9 milhões de reais pela má prestação do serviço no estado. Lembrando que desde que assumiu o lugar da Celg, né, a empresa está distribuindo a energia aqui no estado. Ao vivo de Itumbiara, o Paulo César está chegando aqui com mais informações. Como é que foi esse processo, ter essa multa, hein, Paulo? Boa noite.
Boa noite, Luciano, e a todos. Pois é, Luciano, mais uma multa então para a Enel, né? Em novembro do ano passado, a companhia já havia sido multada em 62 milhões de reais pela Agência Goiana de Regulação. Agora, foi o Procon que multou então a companhia em mais de 9 milhões, mais especificamente 9,137 milhões de reais. Essas multas são equivalentes aí a 2 processos que foram abertos então pelo Procon, pelo órgão aí de defesa do consumidor, com parecer favorável da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado. Nós conversamos com o superintendente do Procon estadual, que falou aí sobre o que levou então a essa punição à Enel. Vamos ver o que ele disse. São diversas infrações que caracterizam essa má prestação de serviço, entre as quais nós citamos a título de exemplo, né, as quedas constantes de energia, a ausência de restabelecimento ou demora nesse restabelecimento, ausência de informação no caso de troca de medidores, aumentos de fatura sem a devida informação ao consumidor, sem a correta informação a esse consumidor, entre outros. Pois é, Luciano, e muitos desses problemas aí relacionados, que foram falados aí pelo superintendente, nós acompanhamos aqui no sul do estado, pelos consumidores aqui do sul do estado. Foram, assim, meses e meses mostrando esses problemas, né? Vamos ver então o que disse a companhia em relação a isso. A empresa disse que vai recorrer da decisão no prazo previsto de 10 dias e disse e afirmou, na verdade, Luciano, que boa parte desses problemas registrados aí não se tratam de reclamações, mas também de outros serviços, incluindo pedidos de informação junto ao Procon. A companhia também disse que, em relação ao número de atendimentos relacionados à empresa junto ao Procon, apenas aí, esse número equivale apenas aí a menos de 1% do total de clientes da companhia. Luciano. Obrigado, Paulo. A gente viu aí, então, a resposta, né, da empresa. Ela se manifestou através de nota, como a gente viu aí agora com as informações ao vivo de Itumbiara. Já para um rápido intervalo agora, 7 horas e 31 minutos. E, na sequência, eu te mostro que, apesar das chuvas dos últimos dias, o nível do lago de Serra da Mesa está tão baixo que dá para ver até uma ponte que ficava debaixo d'água. Sete horas e 33 minutos, estamos de volta. A polícia de Jataí está investigando uma tentativa de assassinato contra um cantor sertanejo. E a principal suspeita é uma ex da vítima que ainda não foi encontrada. O cantor Aguinaldo Moraes, de 51 anos, da dupla Moraes e Moracito, foi baleado na rua, perto da casa onde mora com os pais. A mãe foi uma das primeiras pessoas a prestar socorro ao filho. O meu filho é um menino trabalhador, um menino só vive trabalhando, não tem problema com briga com ninguém. Pode perguntar o Jataí todo, você viu tanto meu filho querido. Aguinaldo levou 2 tiros, um atingiu a região do pescoço e o outro as costas, que chegou a atravessar para o peito. Segundo testemunhas, ele foi encontrado agachado perto desta caçamba de entulho, pedindo socorro. Segundo o delegado Aguinaldo Coelho, que está investigando o caso, a suspeita é que o crime tenha sido cometido pela ex-esposa do cantor, Lília de Castro. O próprio cantor teria dito isso à mãe depois de ter sido socorrido. O cantor foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Jataí. Ele perdeu muito sangue e passou por uma cirurgia no pescoço. Hoje teve a cirurgia dele, ele está no UTI, a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. E eu tenho certeza que ele vai sair dessa rapidinho. Segundo o boletim médico, o cantor, né, está na UTI, o quadro de saúde dele é estável. Os médicos disseram que, né, que uma das balas que atingiram aí o corpo dele entrou pelo pescoço, mas que ainda é muito cedo para dizer se as cordas vocais ficarão prejudicadas. Otimismo no campo por causa do período de chuvas regular. Isso está animando os produtores de soja no sudoeste goiano. Os agricultores estão mais otimistas e já esperam, inclusive, bons resultados. Seu João Marques plantou 200 hectares de soja em 2 áreas. Nessa em que nós estamos, o agricultor começou o plantio no início de outubro, assim que terminou o período do vazio sanitário. A outra área começou um pouco mais tarde, quando as chuvas se estabilizaram. Faltou chuva no início. Para a nossa região, a chuva ela não costuma pegar muito cedo. Esse ano está normal para nós aqui. As plantas estão se desenvolvendo bem,
As vagens estão cheias de grãos. Aqui no sudoeste do estado, o cenário é de otimismo para essa safra. A expectativa é que a colheita já comece no fim desse mês. Em média, 65 sacas por hectare. Em Goiás, a expectativa é de uma colheita ainda maior que na safra passada, em torno de 11,7 milhões de toneladas, segundo a estimativa da Conab. Nós tivemos um ano de 2018 muito difícil. 2019 foi um ano melhor. No começo, a gente teve atraso das chuvas, mas agora a chuva se estabeleceu. As previsões são de nossa produtividade crescer. Consequentemente, quando eu falo a nível Brasil, nós vamos crescer a produção. Vai ser um bom ano para a soja. Que se reflita aí também no mercado, né? Aquecimento do mercado, com mais possibilidades, inclusive, de criação de empregos ao longo do ano. Bom, e a chuva continua aí trazendo vários reflexos em cidades do estado. Em Itapuranga, esse motorista até parou o carro, porque não dava para andar com tanta enxurrada. O asfalto sumiu. Choveu também durante todo o dia em Montes Claros de Goiás. A enxurrada também tomou conta das ruas da cidade. Bom, vamos ver então como é que fica o tempo para amanhã em todo o estado. A quarta-feira chega trazendo chuva mais intensa em Goiás e elas podem ser fortes em algumas regiões. O maior volume deve ser na região central do estado, 18 milímetros. Chove mais também no sudoeste e na região leste. A temperatura cai em Lusiânia e Anápolis. A máxima não passa de 27 graus. Em Jataí e Catalão, 28. Só que apesar das chuvas desses últimos dias, tem uma imagem que está chamando a atenção lá no Lago Serra da Mesa, que está com menos de 10% da capacidade. O nível baixou tanto que até uma ponte que era ali coberta pela água, agora já pode ser vista. Ana Paula Moreira tem mais informações. Essa é uma das piores secas, né? Apesar das chuvas aí dos últimos dias. Ana Paula, boa noite. Exatamente, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Lago Serra da Mesa, que abastece 6 cidades da região norte aqui do estado e também é o maior reservatório de água doce da América Latina, está sofrendo sim com essa seca. Esse mês foi registrado, né, ele está apenas com 9% da sua capacidade. E apesar das chuvas, né, que tem caído na região, isso não foi suficiente. Como você disse, essa ponte, essa antiga ponte, né, que ficava submersa, agora ela já pode ser vista de uma ponta a outra. Os galhos também aparecendo aí mostram que o nível da água está muito baixo. Esse cenário só foi visto aí em 2015. E foi um dos níveis mais baixos que o reservatório já teve. A situação está preocupando os moradores e também os comerciantes da região, que dependem principalmente do turismo, da pesca aí, para ganhar uma renda. E eles falam que um dos principais motivos é que a usina hidroelétrica abriu demais as comportas. Isso fez com que o nível da água baixasse bastante. Nós pedimos uma resposta para a Furnas, que é quem administra essa hidroelétrica, e ela disse que a usina está operando, está trabalhando na normalidade, dentro dos padrões. Luciano. Vamos acompanhando essa situação aí para a região, previsão de 7 milímetros mais ou menos de chuva para amanhã. Viu, Ana? Obrigado, boa noite para você. Hora da nossa imagem do dia, que hoje vem de Rio Verde. Olha só quem deu as caras por lá, mesmo num lugar tão movimentado como o centro da cidade, 2 araras. Esse registro aí foi feito pelo nosso cinegrafista, o Enéas Costa. As araras estavam nesse tronco na Avenida Presidente Vargas, que a gente sabe corta a cidade aí, uma das principais avenidas de Rio Verde. Bela cena, bela imagem, e a gente vai terminando por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Hoje a gente termina com imagens de Catalão. Uma boa noite para você. Até amanhã.